estaremos oferecendo a Deus, que seja como aroma suave diante dele, amém? Convido a todos que estão fora, que possam também estar aqui dentro conosco, para a gente dar início, então, ao trabalho dessa noite. Então, eu convido a todos a se colocarem em pé para nós estarmos orando, reverenciando a presença do nosso Deus. Senhor, nós queremos nesse momento te louvar, Senhor, te adorar, bendizer o teu santo nome, Deus, por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu farás em nossas vidas, Senhor. Graças te damos, Deus, pela semana, Deus, que passou, por todos os livramentos, por todas as bênçãos derramadas, Senhor, pela provisão que o Senhor não nos deixou faltar a cada dia, Deus, pelo pão de cada dia. Obrigada, Senhor Deus, pelas nossas famílias, Senhor, que tu tem guardado, tem dado livramento. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Colocamos diante de Ti a Tua igreja nesta hora, Deus, nos 4 cantos dessa terra, Senhor, norte, a sul, leste, oeste, que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, Deus, nessa terra, no Brasil e assim no mundo, Deus. Queremos te exaltar e glorificar o teu nome, porque só tu és digno, Deus, do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão. Pai, em nome de Jesus, recebe o nosso culto, Deus, de ação de graças, recebe o nosso culto, Senhor Deus, nessa noite. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então vamos com muita alegria louvar ao Senhor através dos salmos. Vamos ler o Salmo 145, queridos. Salmo 145, nós vamos fazer uma leitura aí alternada. Eu vou começar com os ímpares e a igreja lerá os pares. 145. Esteja aí no espírito de oração aí por Lucas e Débora, que deram uma viajadazinha, mas já estão voltando, né? Então estão pegando a estrada agora à noite. Então é uma viagemzinha longa, que é lá do sul do Maranhão para cá. Então que o Senhor esteja guardando eles, né? Pedir oração e que o Senhor esteja os guardando de todo mal. 145, hino de louvor. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para fazer saber aos filhos que somos das tuas coisas e agora já vai dizer também. O teu reino é reino eterno e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor sustenta todos que caem e levanta todos os abatidos. Em ti esperam os olhos de todos e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abre a tua mão e faça os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Bem, aqui está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. O Senhor guardará todos os que amam, mas todos os ricos serão destruídos. A minha boca proclamará o louvor do Senhor, que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo sempre. Amém? Vamos todos juntos ler esse último versículo?
A minha boca proclamará o louvor do Senhor, que todos os seres vivos louvem o teu santo nome, para todo sempre. Amém. Então vamos louvar, porque não há Deus maior, né? É um Deus que espera de cada um daqueles que o adoram em espírito e verdade o seu louvor, a sua adoração. Então vamos cantar Não há Deus maior. E aí também grande para todo mundo, e nós vamos usar os instrumentos que Deus nos deu, né? Então vamos estar aí fazendo aquela respiração primeiro, né? Respira fundo e vamos louvar o Senhor. Vamos lá? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o teu louvor, para o seu louvor, para o teu louvor, Senhor, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus. Declare isso de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, Senhor, para o seu louvor, para o teu louvor, Senhor, para o seu louvor. Amém. Glória a Deus. Nós temos um instrumento, né? Deus nos deu um instrumento e a gente tem que usá-lo. Amém. Vamos ainda em louvor ao Senhor, abrir lá em 2 Samuel, no capítulo 24, versículo 17 até o 25. 2 Samuel 24, vai. do 17 até o 25. 24, 24, versículo versículo 17, a partir do versículo 17. A gente está em uma meia disputa aqui. Vamos lá, amém?
Então diz assim, esse versículo, vou ler, tá? Essa parte aí. Os irmãos quiserem poder sentar. E acompanha a leitura. Versículo 17 diante. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas estas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: Vá e edifique um altar ao Senhor, na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou: Por que o rei, meu senhor, vem até este seu servo? Davi respondeu: Para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: Que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto e debulhador de cereais, e a canga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna ofereceu ao rei. E acrescentou: Que o Senhor seu Deus aceite sua oferta. Porém, o rei disse a Araúna: Não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Amém? Eu não sei se todos tiveram o entendimento dessa passagem, né? Mas está dizendo exatamente que o rei Davi se recusou a ofertar ao Senhor algo que Araúna, dono das terras, dono do gado, estava dando para ele fazer a oferta. É como se fosse alguém que trabalhasse o mês todinho, chegasse para você e dissesse: pega aqui, fulano, vai lá ofertar. E ele se recusou e ele disse: não, a minha oferta ela tem que ter o meu sacrifício. Então eu não vou oferecer nada ao Senhor que não seja para mim um sacrifício. Então, assim, o que Deus requer de nós hoje é sacrifício de louvor. É a gente realmente abdicar, renunciar, né, ao nosso tempo, renunciar às nossas vontades, os nossos querer, para estarmos realmente na presença do Senhor. E do suor do nosso rosto também entregar a Ele nossos dízimos e ofertas. Então, que nessa noite você possa meditar ao Senhor e fazer nesse momento a entrega, né, dos nossos dízimos e ofertas. O que você hoje vai entregar ao Senhor? Isso é com você e Deus. Né? É um pacto seu e Deus com Deus. Então, o que você estará trazendo ao altar do Senhor? Ou daí mesmo, se você não estiver trazendo nada aqui, mas você vai estar ofertando aí. Pode ser que não seja hoje essa oferta, mas você vai fazer essa oferta com seu coração ao Senhor. Amém? E nós vamos estar cantando Grandioso És Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor.
para a irmã Tânia se levantar e fazer uma oração de gratidão, Senhor, nessa hora, pelos dízimos e ofertas. Agradecer todo esse curso aqui representado, todas as nossas vidas, que nos conservam fortes para trabalhar a sua obra. Em nome de Jesus, glória e agradeço. Amém. Então, a palavra então, pastor. Nessa noite. E só relembrando a todos, no próximo sábado nós estaremos aqui celebrando 10 anos de ministério do pastor e mais um ano de vida, né? Então, toda a igreja está convidada a participar conosco a partir das 19h30. Boa noite, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus nessa noite, amém? Amém. Nós estamos em Efésios, você já pode ir abrindo a sua Bíblia, no capítulo 5 de Efésios. A partir do versículo 22. Vamos até o 33. Diz assim o texto bíblico: as mulheres sejam cada uma submissa aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Amém? Amém, queridos. O texto de Paulo aos Efésios é um dos mais ricos do Novo Testamento, de orientação à igreja, da vida da igreja, de como a igreja deve se portar, como ela deve viver, como deve ser o padrão de comportamento dessa igreja. Ele chama, no texto que nós já temos acompanhado, ele chama a igreja a ter um procedimento, um padrão de comportamento de filhos de Deus, como filhos amados, a serem imitadores de Deus. Então Paulo está instruindo os Efésios a essa prática, e ele quer então trazer para a igreja o ensinamento de como ela deve se portar. Só que essa precisa necessariamente ter a ação do Espírito Santo. E como a ação do Espírito Santo é tudo que nós precisamos em nossas vidas sempre, vamos orar, pedir a Deus que nos faça entender esse texto, nos faça que esse texto case em nosso coração e transforme o nosso coração. Pai amado, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela presença do Senhor neste lugar, pelo teu Espírito que em nós habita,
que nos selou, nos chamou e nos orienta agora para entender a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que tu tire todos os bloqueios, todo o atrapalho, tudo aquilo que não convém com tua vontade, tudo aquilo que possa causar distração, que nossa atenção esteja voltada para a tua palavra, para ouvirmos aquilo que tu tem para nos falar ao nosso coração. Por isso, Senhor, agora nos instrui, nos dirige e nos dá entendimento para ouvirmos aquilo que tu tem falar ao nosso coração. Que o teu Espírito fale e nos ensine, nos instrua para a glória do teu nome. Te pedimos perdão por nossos pecados, por nossos erros. Nos ajuda a nos mantermos fiéis à tua presença e ao teu chamado. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Então Paulo está chamando os efésios a abandonarem sistematicamente o pecado, a abandonarem os padrões antigos que todos nós tínhamos, que todos nós ainda lutamos de alguma forma com algum tipo de padrão de comportamento onde o pecado se aloja e distorce a nossa vida. Essa é a situação de todo ser humano. O que Paulo está chamando, olha, vocês foram salvos. E se vocês foram salvos, vocês são novas criaturas. Vocês foram salvos pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas vocês precisam agora entender que vocês precisam ter outro padrão de comportamento, outro padrão de atitude, outro padrão de vida. Não mais o padrão anterior, não mais a forma de viver, mas agora uma nova forma de viver. E quando ele chega ao final, está chegando ao final do capítulo, ele vai dizer para nós e para os efésios, que os efésios deviam se encher do Espírito. Se encher do Espírito é permitir que o Espírito transforme cada ato, cada pensamento, cada palavra, cada comportamento, cada valor em nossas vidas. E por isso ele diz, não se encham de vinho, não bebam, não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo, porque há um problema no álcool. O álcool você não tem problema se você beber uma taça, mas quando você se embriaga, ele causa em você deturpação dos seus sentidos e você perde alguns bloqueios que você teria naturalmente. Isso vai causar o que ele chama de libertinagem. O fato é que Paulo está chamando os irmãos a um novo padrão. E ele instrui agora como é que nós devemos agir. Ele faz de um modo, primeiro, genérico, geral, dizendo que nós devemos falar entre nós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, no versículo 19. Depois ele diz que nós devemos salmodiar em nosso coração, dizendo que devemos agradecer a Deus em nosso coração. E nós devemos sempre dar graças a Deus em tudo. Dar graças a Deus, por exemplo, pelo ruído, pelo barulho que nos atrapalha nesse momento. Dar graças a Deus em tudo. E sempre na igreja nos sujeitar uns aos outros. Ou seja, estar sujeito uns aos outros. Isso é uma prática da igreja, de ser tratada uns pelos outros. Por isso ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então eles deveriam andar de forma sensata, deveriam andar no conselho de uns dos outros, na correção uns dos outros, sabendo que este corpo trabalha para crescer a si mesmo. Então esse é o padrão que Paulo está chamando. Mas aí a grande questão é, ok, Paulo, mas como é que eu ajo no meu dia a dia, eu sendo marido? Como é que eu vou agir no dia a dia sendo esposa? Como é que eu vou agir sendo senhor de servos? Como é que eu vou agir como pai? Como é que eu vou agir como filho? Você me disse de modo geral. Então agora como é que eu ajo especificamente no meu dia a dia? Porque é difícil ser marido. É difícil ser esposa, é difícil ser pai, é difícil ser filho, é difícil ser servo. Então, como é que eu ajo? E aí Paulo então passa a partir do 22 até o capítulo 6, no final do verso 9, a descrever para cada categoria de pessoa como ela deve agir, para que ela seja cheia do Espírito Santo.
Ou seja, a ideia de se encher do Espírito Santo não é apenas você ir para um culto em que a busca do Espírito Santo ir lá e você vai louvar, vai cantar, vai cair, vai rodar e assim você vai estar cheio do Espírito Santo. Isso não enche ninguém do Espírito Santo, isso enche as pessoas de emoção, de êxtase, mas saindo dali a vida continua a mesma. Mas o que enche a pessoa de mudanças e de transformações é uma atitude mental de transformação, de mudança, em que a minha mente, o meu raciocínio passa a ser obediente aos mandamentos de Cristo. Encher-se do Espírito Santo é deixar que os mandamentos entrem na minha alma e façam transformação, e eu lembre nas minhas atitudes como eu devo agir. Por isso, por exemplo, os 10 mandamentos diziam o que eu não devia fazer e o que eu devia fazer. Adorar o Senhor teu Deus, não roubar, não matar, não levantar falso testemunho. Ele está dizendo coisas positivas e proibições para que eu possa viver no padrão que Deus quer que eu viva. Então, agora, quando ele chega ao verso 22 do capítulo 5, ele começa a falar especificamente para cada um. Ele vai agora, nesse texto que nós vamos separar hoje, ele fala especificamente para maridos e para esposas. E ele começa pelas esposas. E ele diz para as esposas: as mulheres sejam cada uma submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, na instrução de Paulo, em que ele fala aqui para a igreja, para as esposas especificamente, vocês precisam ser submissas. A ideia de submissão, ela não soa muito bem nos dias de hoje. Submissão foi tratada muitas vezes como alguém inferior que é oprimido por aquele que é superior. É uma pessoa muito submissa, é uma pessoa que é oprimida, o marido oprime, o marido maltrata. Essa não é a ideia de submissão. Porque ele diz que submissão deve ser semelhante à submissão que nós nos submetemos a Deus. Da mesma forma que eu me submeto a Deus, ou seja, a ser obediente a Deus, assim a esposa deve se submeter ao marido, e ele vai explicar por quê. E ele vai colocar uma hierarquia, não é uma hierarquia de superioridade, mas uma hierarquia de tarefas. Uma hierarquia de responsabilidades. Então ele diz para as mulheres: sejam cada uma submissas ao seu próprio marido, como vocês são submissas a Deus. Então não é porque ele mereça ser que você seja submissa a ele, mas ele quer que você seja submissa assim como você se submete a Deus. É um mandamento dado à esposa: sejam submissas. Pois, e aí ele explica, pelo motivo, o marido é o cabeça da mulher, ou seja, a ideia é, Deus colocou o homem como responsabilidade, com a responsabilidade de estar no comando da família. Deus vai cobrar do homem o resultado que a sua família teve. Será cobrado de mim o resultado da minha família, será cobrado do Lucas o resultado da família dele, que ele formou agora. Será cobrado de cada homem o resultado que ele leva ao seu casamento, à sua relação. Então a mulher deve ser submissa para que o marido possa então ter o comando desse trabalho, possa executar com qualidade esse trabalho de ser responsável pela família, de ser o cabeça da esposa. E é isso que Paulo está dizendo, pois o marido é o cabeça da mulher. E aí ele compara, novamente, ele está sempre fazendo comparações. Comparação da submissão como ao Senhor, e agora a comparação como do marido como cabeça da esposa, exatamente como Cristo é o cabeça da igreja. A ideia é, quem é o líder, quem é o principal, quem é o centro da igreja? É Cristo. É Ele quem manda, são as palavras dele que devem ser os nossos mandamentos, é a forma que ele viveu e a forma que ele agiu que deve ser o padrão de comportamento da igreja. Então ele está dizendo, se Cristo é o cabeça da igreja, da mesma forma a esposa deve entender que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E aí ele começa a dar uma série de detalhes a respeito desse relacionamento sobre ser cabeça da igreja. Ele diz que Cristo, Ele próprio é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Então a ideia aqui
que ele vai falar mais à frente quando ele fala do marido. Ele diz que o marido deve se sacrificar pela esposa. Então, ele deve amar a igreja, a esposa, a tal ponto, da mesma forma que Cristo amou a igreja. Então, como é que a esposa, como é que a mulher se enche do Espírito Santo? Na ideia da submissão, ou seja, na ideia de entregar ao marido e permitir que ele comande a família, permitir que ele tome decisões e ajudá-lo nesse trabalho de guiar a família para aquilo que Deus quer. Mas então, quando a mulher não tem um marido crente e o marido está levando, está caminhando para a destruição da família, a mulher precisa orar, clamar a Deus. Se o marido é violento, ela tem todo o direito de se separar desse marido. Se ele bate, espanca, ela tem todo o direito de separar desse marido. Isso não quer dizer que ela deve se divorciar dele e casar de novo, porque a Bíblia condena o divórcio. Ela deve se separar para se proteger, se cuidar e orar a Deus para que a Deus faça o juízo necessário e julgue o seu marido da forma que Deus ordenou. Então, se for necessário que o marido passe para a vida eterna ou para a morte eterna, assim será. Mas a esposa precisa entender, então, que o marido foi colocado por Deus como cabeça. Então, se o marido está levando e caminhando a família para a destruição, a esposa deve, então, orar e clamar a Deus, dizendo: Senhor, não podemos continuar nesse caminho. E aí há separação, mas não o divórcio, não o recasamento, porque isso Deus declara que é adultério. O fato é que Paulo está dizendo para o marido, para as esposas, que elas devem ser submissas a ele, e a ideia de submissão é a mesma ideia que ele vai falar lá no finalzinho, no versículo 33, de respeito. A ideia de respeitar. Assim como você tem alguém que trabalha na sua empresa e ele é tão empregado quanto você, mas ele é seu chefe. E aí você tem o respeito a ele. Ele é seu chefe, mas ele é também empregado, ele também recebe salário, ele também pode ser demitido. Da mesma forma que ele é empregado, você é empregado, mas ele foi colocado como responsabilidade sobre um determinado trabalho. É a mesma ideia. Então, ele diz para as esposas que você deve se sujeitar ao esposo. De sorte, versículo 24, que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então a ideia é: olhe para a igreja, como ela deve se portar com Cristo, e assim, esposas, se portem também para com os seus maridos. Isso é caminho para que o Espírito Santo encha você com a presença dele, de obediência à sua palavra. Quando ele chega ao 25, ele se volta para os maridos e ele diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E agora ele chama os maridos e diz: olha, vocês devem ter um amor pela sua esposa, assim como Cristo ama a igreja. E aí a gente, olhando essa relação do amor de Cristo pela igreja, pense em nós, Igreja Batista em Coeb, como igreja do Senhor. Somos uma igreja perfeita? Não. Somos uma igreja com problemas? Somos. Temos defeitos? Temos. Temos lutas? Temos dificuldades? Temos. Mas mesmo assim o Senhor continua nos amando, continua nos guardando. Ele morreu por nós. E por isso é que nós devemos amar a igreja e como ele diz, né, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, olha, preste atenção. Maridos, amai vossa mulher. E aqui ele está falando: maridos, amai vossa mulher. Ele não está dizendo para marido que tivesse várias esposas. Ele está dizendo uma esposa. Ame a sua esposa, exatamente como Cristo amou a igreja. E uma das formas que Cristo ama a igreja, a si mesmo se entrega por ela. Ou seja, é a entrega de se sacrificar para que a esposa seja salva. No caso,
a igreja. Cristo morre para que a igreja seja santa. Então a ideia é, marido, se for necessário morrer para proteger a sua esposa, você deve fazer o mesmo. Você deve cuidar e proteger sua esposa como preciosa, porque você tem uma relação com ela semelhante à relação que Cristo tem com a igreja. Você deve então agir como Cristo agiu com a igreja. E aí ele continua descrevendo essa relação de Cristo com a igreja, também trazendo como paralelo para o marido com a esposa. Olha o que ele diz no versículo 26. Ele se entregou por ela para a santificar. Santificar quer dizer tornar santa, separada, purificada. Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aqui parece que fica confusa essa história, lavagem da água pela palavra. Alguns vão dizer que isso aqui é uma referência ao batismo, mas a ideia mais é, assim como se lava algo para a purificar, Jesus se entregou pela igreja, apresentando a sua palavra a ela e trazendo a sua palavra a ela para que ela fosse purificada. Então, o que purifica a igreja, nossa igreja, as igrejas do mundo, nós fomos salvos pelo sangue de Jesus, fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, não há mais pecado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora, a sua palavra nos lava do dia a dia, nos lava das coisas que ainda precisam ser tiradas, sabe? Das marcas do passado, das marcas dos tropeços, das práticas e das manias que nós adquirimos durante toda a nossa vida. A forma de pensar, os valores que foram inculcados em nossa cabeça e que estão contra a palavra de Deus precisam ir sendo tirados. E isso só pode ser tirado através da palavra de Deus, que quando nós somos confrontados com ela. Então é o que Paulo está dizendo, que nós devemos, que Cristo fez isso pela igreja, e o marido então deve fazer algo parecido. Se sacrificar a ponto de proteger a sua esposa, de tornar a sua esposa uma mulher santa, de fazer com que ela seja cada vez mais, tenha tranquilidade, tenha segurança em sua vida. Então o papel do marido é fazer com que a sua família se sinta segura, que a sua mulher se sinta amada, que a sua mulher se sinta protegida, se sinta cuidada, que a sua mulher se sinta cada vez mais importante. E como nós falhamos nisso como maridos? Quantas vezes a Cristina diz para mim, tu não está me dando atenção, não é? E aí às vezes eu digo, como não estou te dando atenção? Mas é uma reclamação genuína dela. E eu preciso pedir a Deus, Senhor, me ajuda a dar atenção e cuidar da minha esposa da forma que tu queres que eu cuide. Então vai ser a luta, assim como ela vai ter as lutas dela de ser submissa a mim, eu vou ter a minha luta de amá-la exatamente como Cristo amou a igreja. Mas é o mandamento do Senhor para que eu seja cheio do Espírito Santo. Então, ele continua dizendo, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Ou seja, agora ele faz novamente, ele aponta para Cristo, como o que Cristo fez com a igreja, e ele diz que a igreja deve ser gloriosa, e Cristo faz tudo isso para trazer a igreja para si gloriosa, para trazer para si a igreja sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Ou seja, o marido tem a responsabilidade de cuidar da esposa, assim como Cristo cuida da igreja e trata da igreja para que ela seja santa. Jesus está o tempo todo cuidando de nós. E a palavra dele é ministrada aos nossos corações, porque ele tem um propósito para nós, de nos tornarmos santos, nos tornar cada vez mais edificados em Cristo. Então preste bem atenção aí. No versículo 28, aí ele vai fazer um resumo disso. Está difícil, né? Mas confie e preste atenção. 28.
Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher. Mais um exemplo de como ele deve amar. Como o seu próprio corpo, ou seja, assim como você cuida do seu corpo, assim como você tem medo de perder um dedo, perder uma mão, perder uma perna, assim como você tem medo de ter uma doença, assim como você deve ter cuidado para que seu corpo não enferme, assim você deve cuidar da sua esposa. Então ele diz: assim devem os maridos amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então ele está dizendo que quando eu amo a minha esposa, eu estou amando a mim mesmo, porque eu sou uma carne com ela, eu sou um só corpo com ela. Versículo 29, e ele continua nessa lógica. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Novamente ele faz o paralelo. Então ele está dizendo, olha, afinal de contas, qualquer um come para alimentar a si mesmo. Está sentindo fome, vai lá e come. Qualquer um cuida do seu corpo. Está sentindo fome, vai comer. Se está sentindo sede, vai beber. Você deve fazer o mesmo com o seu corpo e deve fazer o mesmo com a sua esposa. E lembre-se que Jesus faz isso com a sua igreja. Então o tempo todo a ideia do paralelo aqui entre marido e mulher é Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. E aí ele, no verso 30, ele diz um outro motivo pelo qual o marido deve amar a sua esposa e deve cuidar dela. Pois somos membros do seu corpo. Ou seja, aquilo que acontece com minha esposa reflete em mim também, aquilo que acontece comigo reflete nela. Por isso nós devemos cuidar um do outro, nós devemos estar preocupados um com o outro, pois somos membros do mesmo corpo. Assim como na igreja nós devemos estar preocupados uns com os outros, olhar para os lugares vazios e lembrar do irmão. O irmão não veio, faz alguns domingos que ele não vem, e ligar e perguntar: meu irmão, está tudo bem com você? Estamos sentindo a sua falta. Isso é ser igreja. Isso é estar preocupado e conectado uns com os outros, é saber que somos membros de um mesmo corpo. Então ele vai dizer isso, que nós somos membros de um só corpo. Quando ele chega no verso 31, queridos, ele então diz o seguinte: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O que ele quer dizer é, lembra de Gênesis? Olha o que Gênesis diz lá no capítulo 2. Gênesis no capítulo 2 diz que você deve ser uma só carne com a sua esposa, né? Então o que ele está lembrando é de Gênesis 2, versículo 24, que o texto diz que por isso o homem deve deixar seu pai e sua mãe e se tornar uma só carne com a sua mulher, e serão dois uma só carne. Então a ideia é, agora você com a sua esposa, você é um. Então, para uma igreja onde haviam muitos irmãos casados que disputavam, e aqui é interessante, disputam o comando da família, disputam quem tem razão, quem pode mais. Quando o casamento está fora dos caminhos de Deus, o ambiente no casamento é o seguinte: vamos ver quem consegue controlar o outro. Um tenta controlar pela força, outro tenta controlar pelo grito, outro tenta controlar pelo dinheiro, outro tenta controlar pelo sexo, tenta controlar de alguma forma. Eu vou te controlar. Essa é a ideia do casamento sem Cristo. A tendência de controle, de fazer com que o outro faça a sua vontade. O casamento em Cristo é diferente. Por isso ele está chamando a igreja: olha, o casamento de vocês deve ser um casamento em que a mulher seja submissa ao marido, sabendo que ele é o cabeça. E o casamento em Cristo deve ter em que o marido olhe para sua esposa e a veja como preciosa e alguém que precisa ser protegida e santificada, guardada e amada como seu próprio corpo. Por isso é que ele diz no final, no 31, que deve ser
o pai e a mãe abandonados, deixados, e se unir a uma mulher, e serão os dois uma só carne. Agora, por causa da união, eles são uma só carne. Quando ele chega no verso 32, queridos, ele diz o seguinte: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então ele está dizendo o seguinte: olha, o casamento, ele tem os seus mistérios, mas ele não é tão grande como o mistério entre o relacionamento de Cristo com a igreja. Ele usa o relacionamento de Cristo com a igreja para exemplificar o casamento. Então o que ele quer dizer é que há uma profundidade tão grande nesse relacionamento de Cristo com a igreja, muito mais do que pode ser explorado por nós, né? O quanto Jesus nos ama, o quanto ele tem paciência com você e comigo, o quanto ele tem trabalhado para que nós sejamos melhores, sejamos mais parecidos com ele. Esse mistério, este relacionamento misterioso é grandioso, é maravilhoso, e ele não pode ser exemplificado, ele não pode ser comparado na sua totalidade com o casamento entre o marido e a mulher. O casamento entre o marido e a mulher tem seus mistérios? Tem seus segredos? Tem, mas o casamento entre Cristo e a igreja, ele é muito mais elevado, muito mais profundo. Por isso ele fecha dizendo, no versículo 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, eu dei o exemplo de que Cristo é a igreja como exemplo do casamento entre marido e mulher, como deve ser a mulher e como deve ser o marido, mas isso não é nada perto daquilo que é o mistério do relacionamento entre Cristo e a igreja. Esse é o grande mistério que Paulo fala aqui, e que ele já falou no início a respeito desse relacionamento de Cristo, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Quando ele chega ao verso 33, ele vai fazer o resumão para essas duas pessoas. O resumão é o seguinte: assim também vós, cada um em particular. A ideia é interessante. Quando ele fala cada um em particular, você, quando estiver em particular, trate sua esposa exatamente como você trata em público. A ideia é, porque o que acontecia na igreja? Alguns em público tratavam a esposa de amada, de minha preciosa, faziam todo o cuidado, mas quando estavam em particular, o tratamento se transformava, porque a verdade, o tratamento visava apresentar para as pessoas externas uma realidade que não existe. Você já viu o casamento assim? E que parece que aquele casal se ama de forma maravilhosa diante das pessoas, mas quando estão sozinhos, o marido espanca a esposa. Então ele vai dizer, e da mesma forma a esposa, né, com relação ao respeito ao marido. Então ele diz: assim também vós, cada um em particular, ou seja, na sua particularidade, em secreto. Lembra que Jesus fala da oração em secreto? Entra no teu quarto, ora, porque o Deus que vem em secreto, ele vai te recompensar. Evita a publicidade, evita se tornar os teus atos serem públicos. Ele fala disso a respeito de dar ofertas, de ajudar o próximo. Não fique trocando trombetas quando você vai dar oferta. Dê oferta em particular, que a tua mão direita não saiba o que tua mão esquerda está fazendo. Então é a mesma ideia, que cada um em particular, sem tentar mostrar ou apresentar para os outros que é alguém mais espiritual ou não, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Então a ideia de submissão aqui é a mesma ideia de respeito, de reconhecer a sua responsabilidade, reconhecer as suas qualidades, reconhecer o seu trabalho, reconhecer aquilo que ele é, e entender que ele é uma pessoa falha, com defeitos. E esses mandamentos não são
interdependentes, ou seja, eu vou amar minha esposa se ela me respeitar, ela vai me respeitar se eu a amar. Não é assim. Incondicionalmente, eu devo amar minha esposa mesmo que ela não me respeite, e ela deve me respeitar mesmo que eu não a ame, porque o mandamento é individual, é para a esposa e para o marido. Se fosse assim, ele teria dito assim: as mulheres sejam cada uma submissas aos seus próprios maridos, se ele merecer. Ao marido, ame a sua mulher, como também ame a sua mulher, se ela merecer. Mas não é isso que é dito. É dito que seja submissa e ame o seu marido. Ame a sua esposa. Seja submissa ao seu marido e ame a sua esposa. Ame a sua esposa, cada um em particular, como a si mesmo. E mulher, respeite ao seu marido, como você respeita o Senhor, como você é submissa ao Senhor. O texto de Paulo aos Efésios, nesta parte aqui, ele vai tratar o casamento, e talvez uma das coisas mais complicadas e mais difíceis de praticar isso. Talvez, e é bem provável que ao chegarmos lá no final, e se você lembra bem daquilo que tudo que nós vimos até agora, todas as coisas que precisamos abandonar, todas as coisas que precisamos fazer, você vai dizer: isso não dá para fazer, é impossível. Se eu for tentar fazer isso aqui, eu vou chegar lá exausto, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E é por isso que mais à frente, quando ele chega lá no capítulo 6, lá no verso 10, olha aí a tua Bíblia. É Efésios ainda. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse texto vai fechar todos os mandamentos que Paulo faz à igreja. Quando ele diz para você abandonar as conversações tolas, abandonar a insensatez, se tornar alguém sábio, amar a sua esposa, honrar o seu marido, ser submisso ao seu marido, isso requer um grande esforço, exigência difícil de ser cumprida. É um grande esforço que é trabalhado em nosso coração, de amar aquele que não merece e de ser submisso àquele que não merece que nós sejamos submissos. Mas essa força para a prática desses mandamentos vem de Deus. E ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, em todas as outras coisas que vocês não conseguirem fazer, que vocês não conseguirem praticar, que vocês tiverem extrema dificuldade de realizar, de fazer, o seu coração, os seus nervos, a sua carne treme, você não consegue, busque força em Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que você possa realizar toda a obra que Ele te chama para realizar. Ser casado não é fácil. Requer paciência, requer esforço, requer determinação, requer perseverança, requer compromisso. Porque nós amamos e muitas vezes somos atraídos pela beleza, pelo corpo, sentimos o desejo físico, mas em um momento esse tipo de coisa se ameniza, ou mesmo às vezes passa por um período, e você apenas vive em conjunto, e você vai ter que lidar com as dificuldades, com as lutas, com os problemas que o outro tem. E só com obedecendo aos mandamentos do Senhor e tomando a força que vem dele, é que nós podemos praticar isso. Amar nossas esposas como Cristo amou a igreja e ser submisso ao marido como ao Senhor. É o que Paulo vai chamar a igreja. Isso é se encher do Espírito. Quando ele fala sobre os pais, ele fala para os filhos, no capítulo 6, verso 1, ele fala dos filhos, que os filhos também deveriam ser submissos aos pais.
E os pais não deveriam provocar os filhos à ira. Então, o que Deus está chamando é para um padrão de comportamento, um padrão de vida totalmente diferente do mundo. Totalmente diferente daquilo que o mundo pratica. É um novo padrão, uma nova vida, uma nova responsabilidade, novos atos. Que sejamos imitadores de Deus em nossas vidas. Amém, igreja? Possamos nos encher do Espírito Santo, não procurando coisas que façam a gente sentir algo diferente, um tremor, uma sensação, mas a obediência à palavra enche o seu coração da presença de Deus e ilumina o seu ser, a ponto de o Espírito Santo encher toda a tua vida e te dar a capacidade para realizar aquilo que Ele te chamou para realizar, para amar e para respeitar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. E depois a gente vai cantar e louvar a Deus. Pai amado, no nome de Jesus, a tua palavra é bem clara e nós expusemos ela aqui para todos nós entendermos. Pai, como é uma grande responsabilidade para todos aqueles que são casados, para que todos aqueles que ainda irão casar, que eles possam impregnar esses mandamentos em seus corações e entender que isso traz vida, traz força e capacitação. O Senhor se agrada daqueles que te obedecem. Nós queremos viver em obediência, Senhor. Queremos estar cheios do Teu Espírito para a glória do Teu nome. Repreende tudo que não convém com Tua vontade em nossas vidas. Derrama sobre nós a Tua paz. Enche-nos com Teu Espírito através dos salmos, dos hinos, dos cânticos espirituais, do nosso amor à esposa, do respeito ao marido e de todos os outros mandamentos que serão dados para que o Espírito Santo preencha totalmente o nosso coração. Sejamos submissos uns aos outros, capazes de nos submeter à correção, às falas, às palavras, que possamos ouvir a voz uns dos outros, para que glorificamos o Teu nome em unidade. É no nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, igreja? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Uma coisa eu sei, foi pago um alto preço, né, por mim e por você, para que nós pudéssemos realmente conseguir realizar, né, tudo aquilo que o Senhor nos deixou como mandamento. Nós não estamos sozinhos, amém? Você não está sozinho, o Senhor é quem te ajuda, é quem te fortalece, né? Quanto mais a gente o busca, mais nós somos fortalecidos nele e na força do seu poder, para executar tudo aquilo que ele nos deixou, amém? Então vamos louvar ao Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos ia redimindo por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo,
nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Oh, aleluia! Unidos iremos andar. Amém, Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre a igreja do Senhor nessa noite e entendamos quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas. Continuamos aqui sábado, esperamos vocês para esse momento de alegria no Senhor, e domingo continuaremos agora no texto de Efésios, capítulo 6. Vamos ver do 6, do 1 até o versículo 9. Estamos chegando ao final de Efésios. Que Deus nos abençoe, guarde e proteja e dirija as nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, agora e para sempre. Amém. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.